Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é mais um vídeo da nossa série que trata sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre traduções. Qual é a melhor tradução? Qual aquela que é mais recomendada, aquela que é mais aceita como tendo aí uma fidelidade, como sendo a ideal para ser lida para aqueles que querem entender mais sobre a Divina Comédia, para aqueles que querem se aprofundar nessa grandiosa obra. Então nós vamos falar sobre as várias edições que existem, né, de traduções, um pouco sobre o que cada um tem a oferecer, né, e as recomendações em relação a isso. Primeiramente, em se tratando sobre traduções, nós temos que ter essa noção de que é um pouco complicado, né, fazer uma tradução que seja totalmente fiel, que seja totalmente aceita como sendo a tradução mais perfeita. Então, por isso dizer que existe uma melhor tradução do que todas é algo um pouco complicado, tendo em vista as várias peculiaridades do processo de tradução. Porém, nós temos que verificar também que fazer uma tradução em se tratando de poemas, de poesia, é algo muito complicado, que exige muita atenção do tradutor em se tratando de métrica, de rima, de características do próprio autor em relação à língua dele e também a forma de se transportar essa língua para outra língua, né? No caso aí, fazer a transição, né, do italiano mais antigo para o português moderno é algo bem complicado, e ainda assim manter a métrica, a rima, todas as características da obra original. Então, um trabalho que exige muito dos tradutores, né? Não à toa que a maioria dos tradutores demoram em torno aí de 10 anos, né? Teve o tradutor que demorou 25 anos, outros demoraram 8. É sempre um longo período, né, para que eles possam concretizar e finalizar a tradução da Divina Comédia. Felizmente no Brasil existem boas traduções de um modo geral. É diferente, por exemplo, né, da França, dos Estados Unidos, cuja língua é diferenciada em relação ao italiano, e por isso eles têm aí um certo prejuízo, né, em se tratando de rimas, em se tratando de adequar a língua, né, ao estilo próprio do Dante. O português e o espanhol têm uma proximidade linguística com o italiano, o que facilita muito na hora de realizar as traduções. Então, por isso que vocês podem observar as traduções em inglês, né? Eu tenho uma tradução aqui em inglês, eles não conseguem manter a mesma rima, né? A própria da língua inglesa não ter aí palavras que terminam, né, com vogais em geral, e isso acaba dificultando manter as traduções do italiano, que tem muita sonoridade das palavras com vogal, né? Então é interessante dizer isso, né, que nós somos privilegiados em termos linguísticos, né, por falarmos o português, porque conseguimos fazer traduções que tentam parecer o mais próximo possível do original, nesse sentido de rima, de métrica, de características mesmo do próprio poema, né? Então é interessante saber disso. E para o Dante, ele já escreveu, em se tratando de poemas e tradução de poesia, nesse livro aqui, O Banquete, ou também chamado Convívio, né? E aqui ele fala sobre a impossibilidade de se transportar de uma língua para outra um poema, né? Então é algo bem interessante. O próprio Dante ele dizia que era algo complicado, porque se perde muito nesse processo de tradução, né? E aqui nesse trecho, né, no tratado primeiro, né, do capítulo 7 do Banquete, ele diz o seguinte: de fato, saibam todos que nenhuma coisa tornada bela por meio da poesia pode ser transferida de sua língua para outra, sem romper toda a suavidade e harmonia. Essa é a razão pela qual Homero não foi transferido do grego para o latim, como as outras obras que temos deles. Esta é a razão pela qual os versos do Saltério são desprovidos de suavidade musical e de harmonia, porquanto foram transferidos do hebraico para o grego e do grego para o latim, e na primeira transferência foi perdida toda aquela suavidade. Então, quando há uma tradução, segundo aqui o Dante Alighieri, né, de uma poesia, se perde, né, toda a eloquência, toda a beleza da língua que é esboçada, que é colocada naquele poema. Isso é algo inevitável. Então cabe ao tradutor tentar fazer uma adaptação nesse sentido, fazer com que aquela obra seja o mais próximo possível de ter aquela mesma sensação poética,
aquela mesma forma de se expressar propriamente do autor original. Né? Então, por isso, segundo o próprio Dante, né, é impossível fazer uma tradução que seja de qualidade. Por isso, por exemplo, né, antes, né, do século XIX, as pessoas estudavam o grego antigo para estudar justamente os poemas antigos, né, de Homero, né, as pessoas estudavam latim para estudar e analisar a Eneida de Virgílio. Então era prática comum estudar as línguas originais para justamente captar a essência, captar a ideia daqueles poemas originalmente naquela língua que foi confeccionada. Com o passar do tempo, né, nós vemos que os autores começaram a escrever, né, nas línguas vulgares, como é, por exemplo, o caso do Dante, né, e há um problema nas línguas vulgares porque, com o passar do tempo, né, elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, o italiano da época de Dante não é o mesmo italiano concretamente da atualidade. Então, há essa diferença da linguagem propriamente ao longo do tempo. Com as línguas gregas antigas e com o latim antigo, essas línguas se tornaram imutáveis. Então, por isso que era bem comum na época do Dante se escrever só em latim por causa dessa essa pouca mudança, pouca variação ao longo do tempo. Né? Então, é interessante saber disso. Então, agora, vendo essa dificuldade, né, de traduzir, sabendo aí de toda essa reflexão que nós fizemos, que é algo complicado dizer que existe uma tradução que seja a melhor de todas, né? Mas dizendo que há um certo privilégio na língua portuguesa, porque há uma possibilidade de maior aproximação do que, por exemplo, no inglês e no francês, agora nós vamos analisar certos critérios que eu acho que você deve adotar antes de escolher a sua edição da Divina Comédia e que podem ser aí algo construtivo, algo ideal para que você possa você mesmo escolher qual versão você quer adotar, né, dentro das possibilidades que existem. Né? Então, dito isso, né, que não existe essa ideia de melhor tradução, que isso é uma coisa que deriva muito de marketing, né, de dizer que existe uma melhor tradução de todas, ou muito mais assim de questões pessoais, subjetivas de uma pessoa em relação à leitura daquela tradução. Né? Primeira coisa que você tem que analisar, primeira coisa, se aquela edição é completa, ou seja, se é uma tradução integral dos três cânticos da Divina Comédia. Por que eu digo isso? Porque algumas traduções elas têm aí apenas a tradução do primeiro canto, o do inferno. Então você perde aí o restante da história, né, do purgatório, do paraíso, ou seja, você não vai ter nem a metade nem o fim de toda a história do Dante, da Divina Comédia. Então é interessante observar isso, se aquela edição ela é integral ou se ela está traduzindo apenas parte, né, da obra do Dante. Então eu preferencialmente, evidentemente, né, entendo que você tem que procurar uma edição que é integral, porque ela vai conter toda a história. Não adianta ler a Divina Comédia pela metade, né, só a versão do inferno, ou só uma parte do purgatório, só a parte do paraíso. Tem que ler as três partes em conjunto, porque somam uma obra toda, a jornada do Dante Alighieri por esses lugares. Né? Então é interessante observar isso, né, verificar se aquela edição ela é integral, se ela contém a tradução do inferno, do purgatório e do paraíso. Né? Um exemplo claro aí de versão que não é integral é a tradução do inferno do Jorge Vanderlei. Né? Ele traduziu apenas a parte do inferno. Então é algo complicado você ler só uma parte do livro. Né? Então procure atentamente verificar se essa edição é integral. Né? Uma vez verificado que essa edição é integral, você tem que analisar se a versão está em prosa ou em verso. Por que eu digo isso? É importante colocar aí uma tradução que seja em verso. Por quê? As traduções em prosa, elas têm uma certa diferenciação da versão que é propriamente em verso. Né? Para você que não entende, né, muito dessas coisas, vou tentar deixar bem mais claro. Né? Eu tenho aqui uma edição, né, da Divina Comédia em prosa. Muito bonita a capa, né, e tudo mais, capa dura, porém tem esse defeito, pode-se dizer assim, que é em prosa. Como assim em prosa? Em prosa é quando temos aqui parágrafos. Né? Você vê aqui que existe um parágrafo e não os versos. Né? Os versos são colocados um atrás do outro, né, em tercetos, né, em decassílabos na versão original. Então aqui está em versão em prosa, quando é parágrafos. E aqui a forma mais comum que os leitores estão acostumados, né, é ler os livros em prosa e não em verso.
E eu acho que você tem que procurar uma versão em verso, porque você ganha muito mais em se tratando da leitura em verso, porque você aprende também a lidar com a leitura em verso, você aprende a tentar captar um pouco da poética, da eloquência em relação a isso, e também pelo fato de que a obra original foi escrita justamente em versos. Né? Então a ideia toda é tentar ler algo aproximado do original. E quando há uma versão em prosa, que é uma versão em que narra apenas o conteúdo, se preocupa com o conteúdo e ignora praticamente a forma, você vai perder muito com relação a isso. Né? E importante dizer também que as próprias versões em verso, elas sempre têm na parte de cima um certo resumo. Né? Logo no início do primeiro canto tem um certo resumo em prosa dos acontecimentos daquele canto. Então não há muita necessidade de ter aí uma versão em prosa para leitura. Eu recomendo particularmente uma versão que seja em verso por causa dessas características em relação ao original. Agora, se você tem uma versão em prosa já em sua casa, eu recomendo que você compre então uma versão com os versos, e aí você vai ter duas versões, que é interessante que você pode ler a versão em prosa para tentar entender a história, né, para tentar se situar, e depois ler a versão em verso. Mas eu acho e considero como essencial uma leitura que seja de uma tradução que seja com os versos, né? Porque isso é característico próprio, né? Você vai perder muito se você ler apenas a versão em prosa, né? E tem a questão também de que os próprios tradutores das versões em prosa recomendam que o leitor procure versões em verso, né? Nessa mesma edição aqui, o próprio tradutor recomenda logo no prefácio dizendo que você tem que se acostumar a ler versos e tem que procurar uma versão em versos. Né? Existe também uma edição em formato pocket também, que lá o próprio tradutor diz que você tem que procurar uma versão com versos. Né? Então, se os próprios tradutores da edição em prosa recomendam que você leia em verso, nada mais natural que você também leia as versões em verso. Né? E há também uma questão toda de entendimento em relação à obra. Né? Imagine você, por exemplo, né, se você pega uma música, né, por exemplo, aí, o Menino da Porteira, né? Menino da Porteira, que é uma música sertaneja muito interessante, que você pode analisar a letra, né, que conta a história, né, de um boiadeiro que encontra um menino na porteira e tudo mais. E é uma música bem interessante, escrita aí por Ted Vieira. Né? Então essa música conta uma história, mas que você pode narrar essa história em prosa, né? Ou seja, contar essa história, né, do que aconteceu. Mas não é a mesma coisa do que você escutar as rimas, a forma como foi colocada essa música. Então, da mesma forma, quando você lê em prosa, não é a mesma coisa que é propriamente a versão que contém os versos traduzidos. Né? Então é interessante dizer isso. Procure as versões em versos, né? As versões que sejam traduções que contenha os versos e que, de preferência, tenha a mesma métrica. Né? No caso da versão em português, utiliza-se o decassílabo. Né? Na versão original aí do Dante Alighieri, ele utiliza em decassílabo, mas no italiano há uma diferenciação da contagem de sílabas que aqui no Brasil costume chamar, mesmo a versão em decassílaba italiana, chamar de decassílabo. Né? É interessante dizer essa diferenciação até mesmo na questão da escansão, né? da verificação do número de sílabas. Então passa a dizer que aqui no Brasil, no português, é decassílabo as traduções que são colocadas. Então é interessante verificar tudo isso, as rimas, mantendo os versos em decassílabos, e tudo isso é algo interessante para que você possa entender melhor a leitura. Né? Então, verificado isso, versão integral, ou seja, versão das 3 partes do livro, versão que seja em verso, e agora procurar uma versão que seja bilíngue. Né? Não é algo essencial, se você não tem uma versão bilíngue, ou se aquela edição não é bilíngue, não é tão essencial assim, porém é algo que vai te acrescentar e muito na hora da leitura. É algo que vai te proporcionar aí uma possibilidade de, no futuro, se você quiser ler essa versão original, você já vai ter e vai poder comparar, né, a própria versão traduzida, né, com a versão original. E isso vai te acrescentar muito, né, porque muitas vezes, né, o tradutor ele não consegue passar concretamente aquilo que está no verso original. E quando você tem
o verso original, você vai poder perceber aí essas questões que foram perdidas na tradução. Então, ter uma versão bilíngue é algo que vai te proporcionar uma maior clareza em relação ao original, né? Um futuro estudo que você pode tentar ler no original, né? Quando você quiser pesquisar mais a língua original, né? Você vai entender mais o que o próprio Dante queria passar em determinado verso, né? Então é algo que tende a te proporcionar um melhor entendimento, uma melhor aquisição das ideias do autor original, ter uma versão bilíngue, né? Então essa característica que é interessante aí. Mas como eu disse, não é algo essencial, muito embora ajude muito, né? Então ter uma versão integral, isso é algo essencial, você tem que ter as 3 partes do livro, né? Uma versão em verso eu considero também como sendo algo essencial, já que é característico da própria obra, e a versão bilíngue, que não é tão necessário, porém algo que vai te acrescentar. E além disso, agora temos que verificar critérios, né? Então qual é a tradução dentre as que existem no Brasil, as que existem em português, que necessariamente eu recomendaria? Eu particularmente não irei recomendar uma edição, eu prefiro que outras pessoas falem por mim, outras pessoas que tenham maior conhecimento em se tratando aí de tradução, né, e que podem, ou mesmo em relação à própria linguagem, né, de como se deve traduzir uma obra. Então por isso eu vou mostrar para vocês algumas recomendações, né, que algumas pessoas trazem em relação a essas traduções. A primeira tradução que eu posso mencionar para vocês é a do Ítalo Eugênio Mauro, né? A tradução do Ítalo Eugênio Mauro, ela foi traduzida e publicada em 98, né? E ela recebeu o prêmio Jabuti de tradução em 2000. Então, pelo fato de ter recebido esse prêmio, já é algo digno da própria obra, né? Ter recebido o maior prêmio literário em se tratando de tradução do ano de 2000. Né? E há altas recomendações, né, internet afora, né, alguns acadêmicos utilizam a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, né, que eu não tenho aqui em mãos, né, deve estar em algum lugar na estante aí, mas eu não tive tempo de procurar aqui, mas talvez no próximo vídeo eu mostro as minhas várias edições, né, que eu tenho da Divina Comédia, são várias, mas basta dizer que o Ítalo Eugênio Mauro ele tem uma tradução reconhecida, né, pelo prêmio Jabuti. Porém, na própria resenha, né, feita na Folha de São Paulo, né, escrita aí pelo Maurício Santana Dias, né, em 1999 ele fez essa resenha, ele considerou que essa edição não superaria a anterior, que é a tradução do propriamente Cristiano Martins, né? Então, essa tradução do Cristiano Martins eu tenho aqui, né? Que foi publicada recentemente pela editora Garnier, né? É uma tradução altamente recomendada, né? Em capa dura. Tem uma versão aqui com as ilustrações aí do Gustavo Doré. O problema dela é que não está em versão bilíngue, né? E tem esse problema. Mas é uma edição que é muito aclamada pelos críticos literários. Ela é muito respeitada no sentido dos críticos literários, né? O Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, elogiou essa tradução. O Otto Maria Carpo, né, que é um grande estudioso, né, aqui das obras literárias, que escreveu a história da literatura ocidental, ele mesmo diz, né, em uma resenha, ele fez a resenha dessa edição do Cristiano Martins, e ele diz que foi o maior acontecimento literário do ano de 1976. Né, e teria aí um imenso trabalho do tradutor, né, e ele diz que só caberia a agradecer. Além disso, vários acadêmicos, estudiosos, né, elogiaram a tradução do Cristiano Martins, que ele era um especialista em Camões, né, então ele soube pegar a ideia de Camões e mesclar com a ideia da tradução do Dante Alighieri, né, então seria uma versão camoniana, né? Uma versão que traz aí um pouco da essência dos Lusíadas e transportada com a análise em relação à Divina Comédia. Então por isso ela é muito reverenciada, essa tradução, né? E aí você poderia dizer, né? Mas essa tradução é de 1976, surgiram outras depois dela, né? Mesmo assim, ainda os críticos literários ainda aplaudem essa tradução do Cristiano Martins, né? Um exemplo aí é o Marco Lucchesi, né, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Ele escreveu, né, um ensaio, né, elogios à transparência,
onde ele fala sobre a importância dessa tradução do Cristiano Martins e de como ela ainda não foi superada nem por Ítalo Eugenio Mauro, nem por Vasca, nem por outros tradutores anteriores, né? Então é interessante dizer que ela é uma tradução bem aclamada entre os acadêmicos por essa eloquência, né? Por essa tradução considerada tradução oblíqua, né? Então é interessante isso, essa adaptação feita, né? E é uma tradução que adapta fielmente aí os versos, a própria rima também, né? É importante dizer que a tradução também do Ítalo Eugenio Mauro também visa verificar essa questão da métrica, ela obedece também à ideia das rimas, é interessante isso. A tradução do Ítalo Eugenio Mauro utilizou muito da tradução do Cristiano Martins, tentando se desvencilhar dela, né? Há essa questão da tradução do Ítalo Eugenio Mauro de ter colhido das traduções anteriores e feito aí uma nova tradução, pode-se dizer assim. Mas mesmo assim ainda é uma tradução respeitável, como eu já disse, recebeu o prêmio Jabuti. Então temos a tradução do Cristiano Martins, que é aclamada entre os acadêmicos, né, e esses autores já reconhecidos que trataram bem essa tradução do Cristiano Martins, né. Outra tradução que eu posso dizer é a tradução do João Ziller, né, que é anterior à tradução do Cristiano Martins, é uma tradução de 1953, mas eu não tenho essa tradução do João Ziller, né, não tive a oportunidade de analisar. Eu até entrei em contato, né, com a neta do João Ziller para que ela pudesse me fornecer essa tradução para que eu pudesse analisar, mas ainda não tive essa oportunidade, né. Foi publicada pela editora Atelier, mas em poucos exemplares, então é uma tradução que eu não tive acesso para analisar concretamente. Mas o autor, o tradutor, ele demorou cerca de 25 anos para traduzir, então algo que é memorável, né? Além disso, nós temos também a tradução do Vasco Graça Moura, que é essa tradução aqui que eu tenho, né? É uma edição bilíngue, algo interessante. É uma pena que não é uma versão em capa dura, né? Fica aqui a recomendação para a editora Landmark, publique o livro em capa dura, né? Porque eu simplesmente não aprecio muito obras clássicas que não estão em versão capa dura, como a versão do Ítalo Eugenio Mauro, né? Editora 34, né? Por favor, publique em capa dura, né? Respeite os clássicos com a devida reverência que merecem, né? Com capa dura, né? E aqui a editora Landmark publicou a versão bilíngue, o que é algo também interessante. Na edição do Ítalo Eugenio Mauro, da editora 34, quando é dividida em três versões, né, nas três partes, também é edição bilíngue, né? Essa edição do Cristiano Martins, que eu já mencionei, não é versão bilíngue. Isso é uma pena também. Fica o aviso aí para a editora Garnier, né, publicar uma versão bilíngue com a tradução do Cristiano Martins. E essa tradução aqui, ela é interessante porque ela é uma tradução de uma pessoa que é de Portugal, né, o Vasco Graça Moura, e ele atende muito à fidelidade, né? A ideia do Graça Moura é transportar o máximo possível a Divina Comédia nas mesmas palavras que o Dante usou, né? Então por isso que é uma tradução muito mais sonora, em termos sonoros, parecido com o italiano, porque utiliza dentro do possível as mesmas palavras que são parecidas, ele simplesmente transporta, né, para o português, né? Por exemplo aqui, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. No meio do caminho em nossa vida, nel mezzo del cammino de nostra vita. Bem parecido, né? Eu me encontrei por uma selva escura, me retrovai por uma selva oscura, que lá direita via era esmarita, porque a direita via era perdida. Então ele se preocupa com essa sonoridade. É uma tradução realmente que eu gosto muito, vale a pena adquirir, mesmo não sendo capa dura, né? Editora Landmark, por favor, capa dura. E, além disso, recebeu um prêmio, né, de tradução em 2007, né, do Ministério da Cultura italiana. Então, o Ministério da Cultura da Itália premia todo ano, né, melhores traduções de pessoas de outros países que traduzem obras italianas, e essa tradução do Vasco Graça Moura recebeu esse prêmio internacional, aí pode-se dizer, da Itália, né? Então é interessante dizer isso, né? Uma obra reconhecida pelos próprios italianos como uma boa tradução. É uma tradução que atende à sonoridade, à fidelidade das próprias palavras, né? Da semântica utilizada pelo Dante Alighieri. Diferentemente da tradução do Cristiano Martins,
que visa uma questão mais poética e uma certa adaptação direcionada para os falantes de língua portuguesa, né? Então é interessante saber isso, né? As duas traduções, tanto a do Cristiano Martins quanto a do Vasco Graça Moura, têm aí a sua devida importância, né? Além dessas traduções que eu já mencionei, do Ítalo Eugênio Mauro, né, do Cristiano Martins, do Vasco Graça Moura, que são traduções excelentes, volto a dizer isso, todas essas três traduções servem muito bem ao seu propósito. Nós temos também a tradução aqui do José Pedro Xavier Pinheiro, que é muito interessante. Nessa versão aqui do Clube de Literatura Clássica, em capa dura, existem várias publicações de vários formatos, né? Tem a publicação do box da editora Nova Fronteira, tem outras versões de paperback. Eu gosto muito dessa versão aqui, que é em capa dura, né? E é a versão bilíngue, né? A edição da Nova Fronteira não é versão bilíngue, e aqui tem várias notas, é muito interessante. Essa é uma edição mais lida em português, porque já se encontra em domínio público, né? E desde os anos em que foi publicada, em 1907, a versão integral, contém todas as três partes da obra, além de ser bilíngue também, e tem uma tradução que é altamente reconhecida por ser do período de Machado de Assis. Então tem um português um pouco mais arcaico, né? Que é algo interessante para quem quer se aprofundar na questão da língua portuguesa, do vocabulário, para tentar entender um pouco mais dessa questão da antiguidade linguística. Isso é algo muito interessante. Você cresce muito no desenvolvimento da leitura dessa obra, né? Diferentemente de algumas das traduções que eu já mencionei anteriormente, que tem um português um pouco mais próximo do atual, essa tem um português um pouco mais arcaico. Porém, isso te acrescenta, você vai entender melhor quando nós formos analisar, né? É a edição que eu vou adotar aqui no canal, né? Por ser aí uma edição já clássica, né? É uma tradução assim que muito provavelmente aqueles tradutores que eu já mencionei leram e utilizaram essa versão como referência nas suas traduções, né? O próprio Ítalo Eugênio Mauro, né, volta e meia, alguns versos são bem iguais a dessa versão aqui do José Pinheiro, do José Pedro Xavier, né? Então é uma tradução que demandou muito tempo do tradutor, que teve um grande esforço poético, né? E tenta também adaptar a mesma métrica e a mesma rima. É uma edição que realmente vale a pena e que eu adoto aqui no canal, não só pelo fato de que ser uma edição que eu considero interessante, mas pelo fato também de que facilita o acesso, né? Como se encontra em domínio público essa tradução, você pode baixar gratuitamente no site, né, do domínio público e em outras redes sociais. É muito fácil de encontrar essa edição aqui em PDF de forma gratuita e de forma legalizada, né, pelo fato de estar em domínio público, né? Então temos essas traduções que eu mostrei para vocês, né? Cada uma delas tem suas peculiaridades, né? Se você quer algo mais poético, mais bem direcionado em se tratando da língua portuguesa, referências acadêmicas, a edição do Cristiano Martins vai te atender nesse sentido, né? Se você quer algo que seja mais histórico, que seja mais considerado como sendo aí uma tradução clássica, é a edição do José Xavier Pinheiro. E se você quer uma tradução que seja mais direcionada à questão da sonoridade, em se tratando da fidelidade nesse sentido, né, é a tradução do Vasco Graça Moura. E a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, que é uma mescla da versão do Cristiano Martins com a versão do José Xavier Pinheiro, né? Então é interessante dizer isso. São várias traduções, cada uma delas tem suas próprias peculiaridades, tem também seus próprios defeitos, que é característicos da tradução, como eu mencionei no início do vídeo, né? Não existe tradução perfeita, mas essas são as traduções que eu posso mencionar como sendo seguramente as que podem ser utilizadas independentemente da sua escolha, né? Um exercício que eu considero que seria interessante para você que quer escolher é ler os primeiros versos e ver se você gosta daqueles versos, daquela forma com que foi traduzida. Então, por isso eu peço que você que queira entender melhor um pouco o seu próprio gosto em se tratando desses versos, que assista o outro vídeo que eu fiz aqui, que trata sobre propriamente o Brasil e Dante, né? Lá eu mostro trechos das várias traduções, especialmente na mesma tradução dos mesmos versos, e aí você pode verificar aquelas traduções naqueles versos e fazer seu próprio comparativo e olhar
qual a versão que você acha mais interessante. Então aqui no canal, por várias razões, como eu já mencionei, eu vou utilizar essa tradução do José Xavier Pinheiro, que é a tradução clássica, né? Mas nada impede que você leia as outras traduções. E eu recomendaria que você tivesse acesso a essa tradução, porque por ser a tradução clássica, e também adquira outra tradução complementar. Então, talvez aí seria o caso de uma tradução do José Xavier Pinheiro e junto uma tradução aí do Vasco Graça Moura, se você quer ter algo num sentido um pouco mais da tradução mais direta, né? Ou procurar ter essa tradução do José Xavier Pinheiro e a tradução do Cristiano Martins, visando algo mais poético da língua em português. Então são as recomendações que eu dou, né? Afinal, um clássico você nunca vai ler apenas uma vez, especialmente a Divina Comédia, né? Pelo menos eu espero que você não leia somente uma vez na sua vida a Divina Comédia, porque é um dos maiores clássicos da história da humanidade, tem isso em mente, né? Está ali no topo, né? Entre os 3 ou 4 livros da literatura que devem ser lidos e que devem ser relidos. Então, dizer que existe apenas uma única edição, que é a melhor de todas, é algo que eu não considero como sendo correto de dizer para vocês. E eu acho que vocês têm que ter mais de uma edição, né, para que você possa fazer seus comparativos e ter uma boa experiência com a leitura do Dante, né? Lendo aí numa versão clássica e uma versão de uma tradução um pouco mais recente. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, eu vou deixar os links, né, de algumas dessas traduções aqui que eu tenho, né, essa tradução aqui, eu já fiz um vídeo especificamente sobre ela, né, do Clube de Literatura Clássica, as outras edições eu vou deixar o link na descrição aqui para você pesquisar o preço, analisar se é conveniente a compra ou não, olhar essas características que são interessantes. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva se você não está inscrito ainda no canal para apoiar aqui o projeto, né? Deixe os comentários o que você achou, qual a edição que você acha que é interessante, qual a edição que você acha que é a melhor, a que se adequa à sua leitura, e é isso, muito obrigado pela atenção.